Atenção, sextou, meus amigos, e nós estamos nos nossos estúdios principais. E quando nós estamos nos nossos estúdios principais, o vídeo ele é bom. O vídeo ele é bom. Alô, alô, São Paulinos de plantão. Se você nasceu no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e não é São Paulino, tu já agradeceu por isso hoje? É, meus amigos, aqueles que falavam que o São Paulo tinha tradição, tinha peso de camisa lá na Libertadores, parece que a tradição e o peso de camisa ficou só na história, né? Porque o São Paulo, literalmente, ele já não é mais força alguma dentro da Libertadores. Porque lá eles deram a desculpa da altitude. Aí chegou aqui no Morumbi. E eles perderam também. Eu não sabia que a altitude de São Paulo era alta desse jeito. Ou será que é o Morumbis que colocaram o gramado sintético? Porque tem essa também, né? Tem essa também. É, o São Paulinho caiu fora da Libertadores e agora restam 2 brasileiros na Libertadores. Palmeiras e Flamengo estão na Libertadores, nós vamos falar sobre isso hoje. Mas antes disso, roda aquela vinhetinha para aquele sextou ficar bacana. Sextou, pessoal, fim de semana tá chegando, o Campeonato Brasileiro vai pegar fogo, mas antes o que tá pegando fogo é a Libertadores. 2 brasileiros têm a oportunidade de se tornarem 4 vezes campeão da competição. A gente vai falar sobre isso. Roda a vinheta, bora lá. Meus queridos, recadinho importante para vocês, viu? Recado importantíssimo para vocês. A Mega Sena está acumulada em 80 milhões de reais. E você pode acessar aqui os nossos amigos e os nossos parceiros da Tribo da Sorte e participar lá dos bolões dos jogos eletrônicos e oficiais da Caixa Econômica Federal. Tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo certinho. Lá você tem uma inteligência artificial que vai escolher para vocês os números que foram mais sorteados ao longo de toda a história dos concursos aí das boas e velhas lotéricas. E com isso ele vai juntar esses números, ele vai agrupar esses números em vários conjuntos numéricos. E a partir daí ele disponibiliza os bolões lá na plataforma para você. E além disso tem o cupom aqui do nosso canal. Então é só você clicar no link que está aparecendo abaixo, vai abrir um chat e você vai pedir lá. Eu gostaria do cupom lá do canal Opina Porco. Eles vão gerar esse cupom, vão entregar o cupom para você e você pode utilizar na plataforma. Lembrando que no dia 27/9, ou seja, amanhã, nós teremos aí o concurso 80 milhões de reais na Mega Sena. Além disso, ó, tem dupla cena, tem lotomania, tem vários para você aqui participar. Tudo que tem disponível nas lotéricas tá aí disponível para você no conforto da sua casa e com inteligência artificial auxiliando você, melhorando a sua probabilidade de ganhos. Tribo da Sorte, galera. Tamo junto. Com a queda do São Paulo, aí da Libertadores, existe algumas pessoas que defendem a SAF. Deixa eu dar uma ligadinha no ar aqui. Aí. Existem algumas pessoas que estão defendendo a SAF das redes sociais, né? Torcedores ali que começam a entender que a falta de investimentos tem prejudicado a equipe. Então, ó, a matéria aqui da Sport News, eles trazem isso daqui, ó, chance de virar SAF com investimento na base. Após a eliminação do São Paulo na Libertadores e o clube completando 20 anos, hein, sem o título da competição, alguns torcedores defenderam a transformação do clube em uma sociedade anônima de futebol pelas redes sociais. Sobre o tema, o panorama atual é o seguinte: se em um primeiro momento a diretoria se mostrava reticente, o presidente Júlio Casares hoje admite que o modelo empresarial é uma tendência e que ignorá-lo pode significar ficar para trás em relação aos rivais. Pessoal, eu cresci ali na minha pré-adolescência, na adolescência, vendo São Paulo ser uma potência, principalmente na revelação de jovens jogadores. Uma pessoa mais jovem, ela pode olhar isso, a gente falando isso, e ela pode falar assim, ah, pô, que absurdo, olha a groselha que você tá falando, mas é verdade. Galera que é mais velha aí, ó, sabe que antigamente o São Paulo dava muito e muito trabalho aos seus adversários, era uma equipe muito bem estruturada e uma equipe que fazia dinheiro vendendo e revelando grandes jogadores. O Kaká, por exemplo, foi um jogador que foi revelado pelo São Paulo. Quando o Palmeiras
ele decide dar o start na categoria de base, ele olha e fala assim, ó, o São Paulo tem uma categoria de base muito boa. Nós precisamos melhorar a nossa categoria de base. E meio assim, né, o Palmeiras foi visionário com isso. Porque estruturou essa categoria de base e hoje o São Paulo vive, mano, uma situação muito complicada. Movimenta muito dinheiro, mas também gasta muito dinheiro, porque não tem mais a base que tinha antigamente. Inclusive, eles dispensaram um Hendrick, que o Palmeiras depois foi lá e vendeu por milhões, quase R$500 milhão. E agora, o papo que tá rolando lá no São Paulo é que o São Paulo pode se tornar uma SAF ali, mas num modelo mais parcial. Como seria isso? Eles fariam uma SAF do São Paulo voltado para a categoria de base em específico. E deixaria o clube principal da forma como está. Um modelo misto. Separando categoria de base da categoria principal, do futebol profissional. E o que você acha disso, Neto? Galera, eu acho o seguinte. Quando você começa colocando um pé, no final você termina com o corpo inteiro. Sabe? Ah, vou molhar o pé na praia lá. Quando você vê, você tá tomando banho de mar. Então, eu penso que colocar um pé na SAF é o início para começar a justificar futuramente, talvez você entrar de cabeça, mergulhar na SAF. Porque vamos supor que o São Paulo vai lá, cria ali uma SAF que faça toda a gestão, que detém ali tudo da categoria de base. E aí eles vão lá, reestruturam e tal, e dá certo. E dá certo. Qual que vai ser o contexto dentro do clube? Nossa, olha, a SAF na categoria de base deu certo. Ah, mas o time profissional ainda não tá do jeito que a gente quer. Melhorou, tal. Deu um respiro na folha salarial, mas ainda não tá do jeito que a gente quer. Ah, simples. Vamos trazer a SAF pra cá também. É isso. Você cria um movimento, você cria um contramovimento dentro do próprio clube. E aí, se aquele contramovimento der certo, vai ter pessoas que vão começar a querer trazer isso também como um todo. É isso. Então é muito perigoso esse negócio de SAF parcial. Muito perigoso. Porque quando você entra numa SAF, você já está criando ali um contramovimento que no futuro ele pode se voltar para o clube todo. Porque se der certo, deu certo, foi sucesso, então vamos... O São Paulo ele entra naquela lista de times que eu acho que não precisaria de SAF. Só que vendo todo esse contexto do que está acontecendo lá, eu não duvido que eles estejam próximos também de se tornar. Mas vamos falar sobre agora o Flamengo. O Flamengo classificou. Aos trancos e barrancos, mas o Flamengo se classificou. E teve no Rossi a sua grande figura, né? O seu grande herói. E eu falo pra vocês que goleiro de Libertadores, ele tem que ser bom em pênalti. Ele tem que ser bom em pênalti. Porque é isso. Às vezes vai ter situações que vai levar a gente para decisão de pênalti. E aí você precisa ter um goleiro que saiba fazer uma boa leitura. Entendeu? Independente do chute ser fácil ou ser difícil, porque existe uma tensão na Libertadores. A tensão de quem cobra, mas a tensão também de quem defende. Então não é só o cobrador. A galera olha muito pro cobrador. Ah, tem que ter atenção, agora o nervosismo, a perna treme. Mas o goleiro também é um ser humano que tá ali. O goleiro também pode errar o tempo. O goleiro também pode se equivocar na leitura. Então existe um desafio do controle emocional dos dois lados. De você não ser intimidado na cobrança e também do outro também não se intimidar. É os dois lados. É difícil para os dois lados. Talvez para o cobrador
existe aquele estigma de que, nossa, olha o tamanho do gol. Você tem todo esse espaço para fazer. E para o goleiro, existe o estigma de que, assim, pênalti é muito difícil de defender. Mas, tecnicamente falando, nós temos também abordagens que permitem essa leitura de ambas as partes. De ambas as partes. O Flamengo fez um jogo ontem muito aquém. Muito aquém mesmo. Neto, mas o jogo do Palmeiras... Calma. A gente vai falar sobre isso. Calma. Segura. Porque já tem gente que pode ficar bravo, mas calma. Vamos lá. O Flamengo fez um jogo muito aquém. Estruturalmente falando, a equipe ela estava, principalmente na sua linha ofensiva, muito desorganizada. E no meio-campo, errava muitos passes assim de 2 metros. Coisa que é, cara, fora do normal para aqueles jogadores. Então, o Flamengo ontem tinha tudo para ter feito também uma boa partida e ter garantido a vitória. Inclusive, teve aquele erro do sistema defensivo do Estudiantes que permitiu com que o Arrascaeta saísse cara a cara pro gol. E ele não chutou. Ontem a equipe do Flamengo ela era uma equipe burocrática, uma equipe lenta. Eu entendo que às vezes desce uma linha de 5 ou 2 linhas, uma de 2 jogadores intercalados com 5 jogadores e fica difícil você passar por essa muralha. Só que era necessário também uma precisão de chutes maior e melhor. E também uma iniciativa de chutar mais. Parece que ontem os jogadores do Flamengo fizeram greve de chute. Porque ninguém queria chutar. E aí na hora que o Arrascaeta sai de frente pro gol, eu falei assim, agora é gol. Agora ele vai chutar. E ele não chuta, ele para, ele espera o marcador chegar pra tentar driblar, passar pro Pedro. E teve várias situações que foram assim, que o Flamengo chegava na área e não chutava. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? A zaga do Flamengo, ela tava indo bem. Teve a situação ali do gol do Estudiantes. Muita gente colocou ali nas costas do Rossi a responsabilidade. Até o próprio Rossi, ele admitiu a culpa. Mas assim também, eu já vi vários goleiros, pessoal, levar gol daquele jeito. Aquele chute ali na diagonal, que sai com a força daquela maneira, uma bola espirrada muito alta, queima a roupa do goleiro. Você precisa ter um sangue frio e um reflexo muito grande por parte do goleiro para estar ali. Porque o goleiro ele tem que assim, né, se jogar. E muitas vezes o nosso ato reflexo, eu sei que o ato reflexo nosso é diferente de um atleta, de um cara que está preparado e treinado para isso. Eu sei que tem essa diferença, mas você tem o caráter humano. De às vezes o cara se assustar com a força e a dinâmica que aquilo saiu. E foi o caso do Rossi, né? Ele vai assim e meio que vai para trás. Parece que fica com medo da bola. Esse componente, esse fator humano, às vezes acaba surpreendendo em um momento ali de tensão. E o Estudiantes, por várias e várias vezes, criou esse momento de tensão em cima do Flamengo. Teve até o segundo gol, que estava impedido, né? Bem impedido, inclusive. Mas se não fosse impedimento, a coisa poderia complicar ali. E o Flamengo foi uma equipe com uma eficiência extremamente baixa. Erros de passes, erros em saída de bola, erros em transição, lentificava muitas vezes o ataque, o contra-ataque. Então foi um jogo muito atípico da equipe do Flamengo. Talvez eu acho que um dos piores jogos que eu já vi o Flamengo fazer na gestão técnica do Felipe Luiz. Um dos piores, né? Uma equipe muito desorganizada em campo e que parece que não conseguia se encontrar, não conseguia ter esse entrosamento. Mesmo ali o Jorginho. Pra mim, um dos melhores jogadores em campo foi o Saul, em termos de iniciativa. Porque o Saul, ele tentava construir a jogada, ele tentava ganhar espaço no meio campo, ele tentava fazer a aproximação, ele tentou chute, inclusive 2 bons chutes, né? A longa distância. Voltava, recompunha, auxiliava no sistema defensivo, tentava ali morder, né, para recuperar a bola e
encaixar alguma coisa lá na frente. Então ele foi um jogador realmente ontem acima da média, muito bem articulado. A questão é que o time não se conectava. A Arrascaeta muito mal, o Pedro fazendo uma partida assim horrorosa, irreconhecível, tropeçava na bola. Teve oportunidade sim de fazer finalizações melhores, mas tropeçava na bola. E aí surge o componente ter um goleiro pegador de pênalti. Que isso é importante. Isso é importante. Numa competição mata-mata, isso é muito importante. Muito importante. Eu sempre falei aqui para vocês que uma vez eu li o livro do Abel e falei que o Palmeiras treina pouco pênalti. É por isso que eu tenho medo quando vai para pênalti jogos do Palmeiras. Porque o fator pênalti ele é um fator importantíssimo dentro de uma Copa. E aí o Rossi vai lá, acaba se redimindo de uma falha que eu nem sei se exatamente foi dele. É igual eu falei pra vocês, galera, tem o componente, o fator humano em cima disso. E faz duas boas defesas, né? Uma delas, inclusive, bem alto. A bola foi ali numa altura relativamente boa. Ele fez uma boa leitura da jogada, uma boa defesa. E classifica o Flamengo para a semifinal da competição da Libertadores. Ah, Neto, o jogo do Palmeiras, o Palmeiras também fez um jogo ruim, eu concordo. O jogo do Palmeiras também não foi bom, não. Eu também não gostei do jogo do Palmeiras. Eu também achei desorganizado. A diferença é que o Estudiantes, eles estavam a fim de jogo. Por mais que o Estudiantes tinha ali, né, as faltinhas táticas, revezar e dar uma pancada aqui, outra ali, o Estudiantes não ficou, sabe, sabotando o jogo. O River, quando consegue o gol, o River começa a sabotar o jogo. É por isso que o River se lascou. Porque o River quis levar o jogo do começo ao final para pênalti. Esse foi o objetivo do River. O Estudiantes não. O Estudiantes ainda propôs uma movimentação, uma dinâmica. E aí o Flamengo foi melhorar a sua movimentação, a sua dinâmica lá nos 15 minutos finais do segundo tempo. Felipe Luiz faz as trocas e o Flamengo melhora um pouco. A forma ali de se movimentar, as oportunidades que cria. O Felipe Luiz busca um reposicionamento ali do Samuel Lino para tentar mudar alguma coisa, puxar alguma marcação, abrir um espaço. E parecia até que o gol do Flamengo ele estava começando a querer madurar, né? Amadurecer. Só que aí ele dá 3 minutos de acréscimo. Os jogadores do Estudiantes começam a cair no chão com câimbra, toda aquela resenha, porque já perderam gás e eles estavam vendo que o Flamengo estava começando a querer beliscar um golzinho ali. E aí, 3 minutos de acréscimo no segundo tempo, o jogo termina e vai para pênalti. A repercussão na Espanha, ela foi boa pro Flamengo. E ela não colocou o Rossi como herói, como muitos estão colocando. Ela colocou o Felipe Luiz como herói. Olha só o que o jornal AS, lá da Espanha, ele falou. Felipe Luiz evita tragédia. Esse foi o título, e aí você tem o subtítulo. O Flamengo avançou para as semifinais da Copa Libertadores, mesmo perdendo em La Plata. A disputa por pênaltis favoreceu o time carioca, que permanece no torneio. O Flamengo está agora nas semifinais da Libertadores. Após muita luta, o time de Felipe Luiz se posicionou entre os 4 melhores da América do Sul e segue na briga pelo título continental. Então os caras colocam aqui, né, o Felipe Luiz como o grande salvador da equipe. Na verdade, eu prefiro que esse crédito seja, obviamente que uma equipe é todo mundo, mas o crédito eu acho que eu prefiro conceder ali ao goleiro Rossi, que teve essa boa leitura nas decisões ali de pênalti, tá? Agora vamos lá. Nós temos a chance aí de ter uma final brasileira. Temos a chance de ter uma final brasileira. O Flamengo enfrenta o Racing, que é uma equipe muito perigosa, mas muito perigosa. E o Palmeiras enfrenta a LDU do técnico brasileiro do Nunes, né? Do Thiago Nunes. Que falou na coletiva de que o Palmeiras, ele fez vários elogios ao Palmeiras, falou que é uma equipe difícil e tal, mas ele falou sobre o fator futebol também, de que às vezes o futebol ele favorece também o menor, o pequeno. Então ele coloca ali o Palmeiras como um franco favorito na classificação. Eu prefiro calma. Vamos ter calma, vamos ter a cabeça no lugar.
cabeça fria, coração quente, né? Sim, claro, eu vejo o Palmeiras como uma equipe tecnicamente muito competente para passar pela LDU, mas, cara, Libertadores é Libertadores. Você tem esses fatores surpresa. Você pega uma noite ruim, um dia ruim, a coisa pode virar. O Palmeiras vai pegar um pouco de altitude, mas assim, é uma altitude que o Palmeiras já enfrentou piores e conseguiu ter um bom desempenho. Eu acho que o nosso caminho talvez esteja um pouco mais fácil que o do Flamengo, por exemplo. Nesse quesito. Tá bom? É isso daí então, pessoal. Mais uma vez agradeço vocês por estarem aqui. Desejo uma boa sexta para todo mundo. Tamo junto, valeu, falou, até mais.